Empreender sem se perder. O impacto silencioso da exaustão emocional. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Quantas vezes você já sentiu a exaustão ao máximo, sentiu os sinais que o seu corpo e a sua mente estavam te dando e por vezes precisou ignorar, devido a toda a correria da vida e tudo que somos cobradas no dia a dia? Exatamente sobre isso que nós vamos falar dentro do podcast de hoje. Hoje a gente abre o Setembro Amarelo, esse mês que muito se fala sobre saúde mental. É claro que não é só nesse mês que devemos olhar para essa pauta, e sim todos os dias. Mas nós vamos aproveitar essa pauta para enaltecer ela e falar sobre os riscos, perigos que nós, enquanto empreendedoras, enfrentamos. Está começando o 6º episódio do Fala Lunher, um podcast onde as mulheres falam e o mundo escuta. Hoje eu estou com a minha companheira de bancada, Érica Caldas, que irá introduzir a nossa entrevistada de hoje. Sejam bem-vindos em mais um episódio e é uma honra ter Laís Guerino aqui, que aceitou esse convite tão abertamente para falar de um assunto tão importante que muita gente deixa de lado e que cada vez mais aumenta o índice aí de esgotamento mental, pode-se falar? Em o mundo como um todo e ainda mais em mulheres que empreendem sozinhas, são mães e tudo que esse mundo aí tem pra gente. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado. Bem-vinda, Laís, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu falo que na hora que a Vanessa começou a ler, eu falei, gente, eu já vou chorar. Já tô falando da minha vida. Mas eu fiquei muito, muito feliz por vocês terem se lembrado de mim neste momento, porque quando a gente vira mãe, o mundo esquece da gente. E a gente tem um mundo inteiro nas nossas costas, né? Quando você começou a falar sobre exaustão, quando a gente empreende, eu estudei com a Érica boa parte da minha vida. Tem que ficar olhando para lá, não pode ser para vocês. Pode olhar nessa... Eu estudei com a Érica boa parte da minha vida e ela sabe o quão elétrica eu sou e todo mundo que me conhece sabe que a pessoa trabalha das 7 às 7. Então, assim, ser mãe, ser empreendedora, ser esposa, ser dona de casa, ser filha, é uma loucura. Não é fácil. Não é fácil. Eu falo que eu estava acabando de falar para vocês antes da gente começar que eu fiquei uma semana sem dormir, né? Minha filha, desde os 15 dias, ela está com cólicas e a gente não troca só o dia pela noite. Não tem dia, não tem noite. Hoje ela faz 3 meses e mantemos as cólicas. Realmente não é é uma missão, né? É uma missão que se agrega às suas outras missões, né? Sim, e aí chega um ponto que a gente esquece da gente. E né? a gente vai falar sobre isso. Sobre isso. Antes disso, nós vamos te entregar um presente. Eba, eu vim pelo presente. Eu sou dessas, ou eu vou pra comer ou eu vou pelo presente. Eu sou dessas. Olha. Essa é uma lembrancinha da Decorarte. Uma lembrancinha não, uma mega lembrança. Uma lembrança. Pode abrir ou Pode, com certeza, é seu. A Decorarte é uma papelaria criativa que é parceira aqui do podcast, sempre presenteando as nossas entrevistadas. Que coisa linda. O que você achou desse presente aí? Nossa, linda. E eu sempre falo para os meus pacientes que pra gente escrever, né, um pequeno diário do dia. Sim. E é tão importante, porque às vezes é tão difícil da gente expor o que a gente tá sentindo, porque às vezes a gente expõe no grito, no choro, no desespero, e quando a gente escreve pra gente. É verdade. A gente engole. Vamos fazer assim? Tira sua agenda pra mim, por favor. Agora. Pra gente deixar aqui pra dar uma moral pra Decorarte. Peraí, Eu vou fazer até algumas lembrancinhas pra minha filha. Aqui, ó. Thaís é uma parceirona, tá com a gente aí desde o começo. Exatamente. Thaís, a Heloísa, que é a mãe dela também, são 2 pessoas muito importantes, queridas pra nós aqui na comunidade Lunher. Um grande abraço pra vocês. Vamos então? Vamos falar sobre esse assunto que é tão
complexo que é saúde mental, né? É. Complexo, necessário. E essa pergunta era da Érica, mas eu já vou fazer, a gente inverte nesse bloco. Eu Bora. quero saber quem que é a Laís além do consultório, quem que é a Laís CPF. Laís CPF. Ixi. Laís CPF é... Eu ia falar que já trouxe. Você, antes da gente perguntar, você já trouxe várias questões. Várias características, sobre você né? mesmo. Mas nos conte um pouquinho para quem não te conhece. Eu sou daqui de Itumbiara. Daqui um mês eu faço 37 anos. Eu sempre estudei aqui até meu 3º ano. Fiz fisioterapia, parei no 5º período, porque eu queria fazer medicina. E fui fazer medicina no Rio. Terminei, voltei. Depois eu fui para São Paulo fazer minha residência em Campinas. Foi onde eu encontrei meu amor, João Pedro. Fofinho. O fofinho. Fofinho Meu que agora vai ser... Beijo pro fofinho. Ele é um fofolete meu. E a gente voltou para cá. Eu sempre quis ficar longe, mas depois que eu fui embora eu sempre quis voltar. E Deus é tão maravilhoso que eu tô de volta e o meu marido amou a cidade, porque ele é paulista. Então eu tô podendo voltar aqui às minhas raízes, ficar com a minha família. Eu sou uma pessoa muito família. Eu sou uma pessoa que gosto muito de um chopp, de uma cervejinha geladinha com um churrasquinho. Gosto muito de ser moleca, eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou moleca. E agora eu sou mãe, então eu tô na minha melhor fase da minha vida, sem dormir, sem Olha escovar aí. os dentes e a Sem pessoa tempo mais pra feliz nada. do mundo. Tem um detalhe que ela não contou dela, mas que vocês vão saber ainda. De Laís é cantora. Inclusive a gente apresentou ela assim, né? Cantora, professora, aí que cuida da mente, não é isso? E você sabe que como que eu comecei a cantar? Lá no, não sei, né? Pode Festa falar. Sinhá. Não sei, não vou Festival perguntar a idade. Sinhá? Festival Ixi, Sinhá. ó. Há muitos Inclusive, anos. podia voltar, hein? Nossa. Caramuru, podia voltar Caramuru, ao cadê a Festinha? Caramuru? Então, eu comecei no Festa Sinhá, tocava teclado, daí agora eu canto e toco piano. Tô arranhando no piano. Érica também toca piano. Você parou? Priscila tá sempre comigo, né? Firme, né? Nem que seja na mente. E tem uma coisa que eu gosto na minha vida, que eu sempre falo, e a gente vai falar sobre isso também, fazer coisas que a gente gosta. Eu tiro 2 horas, não, agora não, mas eu vou voltar, 2 horas da minha semana. Uma é para aula de piano e outra é para minha aula de canto. Então, é o meu lazer, eu amo cantar. Que A bom. dica aí já é pra saúde mental. É, Dentro dessa expectativa de quem é a Laís, a gente queria saber por que você escolheu psiquiatria. olha só, né? Tô falando com a Érica. Então, a gente vai falar, eu sempre quis ser pediatra. Entrei querendo ser pediatra. No 3º ano da faculdade, queria ser dermato. Fiz tudo na parte da dermatologia, né? No Instituto Azulay. Quando eu terminei, eu tentei passar na residência e não consegui. Aí eu falei, não quero fazer mais nada, não. Vim embora e comecei a dar plantão. E comecei a trabalhar num postinho de saúde aqui em Itumbiara. E percebi o quanto a dor das pessoas eram grandes, assim. E não tô recriminando ninguém, gente. O quanto de medicamento as pessoas utilizavam e esqueciam quem elas eram. Perfeito. Né? Então, assim, eu falei, eu quero ser psiquiatra. E eu falo que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque é muito difícil a gente querer ajudar uma pessoa, a gente quer ajudar a pessoa no momentâneo, né? Porque eu quero pra ontem. Quando eu tô com a minha dor, eu não vejo. Eu não vejo a luz, eu quero pra ontem. E a gente tem que ir aos poucos, a gente tem que se reconstruindo. Todos os dias, se for o caso, a gente constrói, se reconstrói. E às vezes a gente pega um medicamento, não só um medicamento, como qualquer outro tipo, e fala, eu preciso daquilo, é o meu cajado. E aí eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço quais são os meus potenciais. A gente vai se escondendo atrás deles. Na Né? dor e nas respostas rápidas, né? Perfeito. Então eu falei, eu vou fazer psiquiatria. E eu vou te falar, não me vejo fazendo outra coisa, não. Eu já tenho minhas amigas aqui dermato, o resto... O resto é encaminhado. O resto é encaminhado. Você trouxe é muito real hoje em dia, né? Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra adormecer o que tá doendo.
remédio para poder me animar, e aí a gente vai realmente adormecendo, apagando, engolindo o que a gente sente, a gente não vai... o pessoal nem gosta que fala digerindo, né? Mas a gente não vai nem entendendo o que tá sentindo, só vai engolindo, daqui a pouco você não sabe nem quem é você mais. Você fica apática. Porque a sensação Refém, de né? não merecimento, de não estar merecendo estar naquele lugar, você fala, não, deixa. Como eu atendo assim, você vai percebendo que as pessoas chegam com a queixa, supõe-se, de insônia. Tô dando exemplos. Aí vamos lá, com um remedinho. Em vez de fazer uma higiene do sono, um exercício físico, gente, eu sempre falo de religião, tá? E eu também, eu não tiro a razão de quem não acredita também. Mas assim, se tem a religião, faz uma terapia em dia, exercícios físicos e boa alimentação, aí quem sabe a gente pode introduzir um remédio. Fora isso... Básico, bem feito, que hoje ninguém... O arroz com feijão. O arroz com feijão. Aí a pessoa começa a tomar o remédio pra dormir, só que aí você acorda às 6 horas da manhã e fala, nossa, lá está difícil demais de acordar. Aí vai alguém e fala, não, vamos dar um remedinho pra você acordar e ficar bem. Nossa, aí depois, mas agora eu não tenho mais concentração, né? Porque a pessoa faz tudo, não tem tempo pra nada. Aí já vai mais um remédio pra concentração que já atrapalha na insônia, que já atrapalha na ansiedade. Então, assim... É varrer pra debaixo do tapete. E aí o que acontece, Vanessa? Você chega pra mim, ou pra qualquer outro médico, você fala o que você tá sentindo agora. É o agora. Mas eu não tô te vendo antes, eu não tô te vendo o que você é, o que você já foi. Então a gente tem que tentar ser menos superficial na dor do outro. Não é só, eu vou ajudar a Vanessa com agora. Calma, Vanessa, vamos respirar. Vamos tentar fazer tal coisa. Então foi isso que às vezes tem gente que nem volta em mim. Eu priorizo a pessoa. Sim. Eu priorizo... E a história de vida? Porque às vezes eu não sei nem qual é a história de vida do outro. Exato. E às vezes a história de vida é tão pesada que não existe remédio nenhum que vá curar aquilo. E é só o tempo, né? E é o tempo. E é a maneira da gente se dobrar, desdobrar, morrer, renascer. Então... É muito complicado a gente entrar na vida do outro e eu tentar te ajudar. Porque eu não culpo quem às vezes medica o momentâneo. Sim. Mas a gente tem que entender o que é depois. É uma válvula de escape para aquela pessoa naquele momento, né? Só não pode se tornar permanente. Uma realidade permanente. Porque o que é mais fácil? Eu lutar para eu conseguir me reconstruir? Ou eu pegar o rápido? Eu falo isso, gente. Eu vou falar, eu sempre vou falar de mim agora, viu, gente? Mas ser mãe de uma criança maravilhosa de 3 meses, eu tô me reconstruindo, eu não sei mais quem eu sou. Eu falo assim, cadê a Laís? Cadê aquela Laís? Gente, hoje em 3 meses eu estou bonita. Eu uso uma piranha aqui, ó. É desse jeito. Uma roupa que é um pijama cheio de leite. E uma bebê que tá atrás de mim, que olha pra mim, eu sou um tetê ambulante. Então, assim, a gente vai se perdendo. Só que aí a gente vai se reencontrando. Aí você vai falando, o que eu quero? Qual que é a mudança? E às vezes, quando a gente tá absorto nas dores, a gente não vê. E a mulher tem essa capacidade de se reinventar, né? De se... literalmente de se reinventar diante de qualquer situação. O ser humano já é muito adaptável a situações, né? Mas eu vejo um poder de recomeço muito grande nas mulheres. Não sei se é por causa da força, né? Que nos é exigida. Me perdoa, Yuri, mas assim, o homem não pensa em 2 coisas ao mesmo tempo. Não pensa, infelizmente. Tem mais dificuldade. A mulher, ela... Lógico, gente, eu não tô desmerecendo, não. Só tô brincando. Mas assim, nós mulheres, a gente tem que se reinventar a todo instante. Uma criança chorando, você fazendo o almoço. Eu lá em casa e arrumando o robozinho pra ver se ele tá passando nas partes certas. Porque eu tenho 2 cachorrinhas em casa, então eu tenho que tirar o pelo delas a todo instante pra alimentar minha filha. Então é isso. Mas me conta se nessa trajetória sua enquanto psiquiatra, trabalhando nessa área, alguma história de alguma mulher te marcou muito? Eu sei que deve ter várias, mas alguma te marcou muito nesse universo do empreendedorismo, assim, de peso? Que ela veio a você por conta disso? Se tiver e quiser... Vou falar, né? Mas eu não posso dar nomes nem nada. Mas não foi aqui. É uma cidade vizinha que eu trabalho.
o que mais me pesou. Não sei se é porque eu tinha acabado de engravidar, então eu já tava tão assim. É uma mulher que tem 4 filhos. Agora, a idade... O marido, não tinha marido. O cara largou, foi morar em outra cidade. Foi assim, ele arrumou um serviço em Mato Grosso, foi pra lá e depois não voltou mais. E ela trabalhava numa escola, trabalha, de faxineira, das 8 ou das 7 até as 5. Então, das 5 horas até as 7, ela tinha que ir pra casa dela. Tem o horário do almoço, né? Uhum. E das 5 às 7 ela tinha que ir pra casa dela pra também organizar o jantar. Porque às 7 horas ela entrava como vigilante. E aí chegava em casa às 7 horas. Ou era 6:30, alguma coisa pra pegar as crianças e levarem pra escola. E uma outra criança que era mais nova não é berçário, CEMEI, pro CEMEI. E ela queria tanto estudar, aquilo ali me deixou tão... Aquilo ali... E aí o que ela falou? Doutora, eu tô com crises de pânico, eu queria muito estudar, eu queria dar algo diferente para os meus filhos, porque o meu ex-marido me largou, ele dá uma pensão aí de, acho que, não era R$500. Para todos? Para todos, porque ele também não tinha condição. Aquilo ali me tocou tanto, porque eu fico pensando, como que essa mulher consegue arrumar os 4 filhos em 30 minutos para ir para a escola? Você já começa nisso, né, gente? Eu não tô falando nem da parte financeira, eu tô falando organização em casa. Tempo, né? Organização em casa. Qual horário que ela limpa a casa, coitada? Então, ou seja, ela deve pegar o horário do almoço dela, o horário de acabar o serviço, organizar almoço, jantar, limpar, organizar roupa. E ainda tem o sonho de estudar. Somos nós, mulheres. Exato. Essa me marcou muito. E quando você fala sobre essa questão de que te marcou muito, você viveu essa vive essa realidade assim de estar com essas histórias, o quanto isso te atravessa no sentido de te afetar? A gente tem, no início, quando a gente se forma, tudo afeta. Mas todo mundo fala, nossa, você é fria? Não, eu não sou fria. A gente para de sofrer tanto, mas sabe como que me afeta, Vanessa? Quando eu coloco isso em prática na minha vida, porque eu também passo por alguns momentos assim. Uhum. Momentos. Sim. Graças a Deus, momentos. Eu falo que eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Falamos disso há Falamos pouco, né? disso. Então isso me afeta o quanto eu posso ser melhor para o outro, né? O quanto eu posso julgar menos a história, a trajetória do outro. Porque a gente julga. Uhum. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente julga. Mas quando a gente tá naquela outra parte, a gente Se coloca outro no lado. lugar, né? Laís, e assim, tem muitas empreendedoras, muitas mulheres no todo, que geralmente elas não conseguem perceber os sinais de exaustão, né, que elas estão tendo ali. Aí eu te perguntei como isso te afeta, porque você tem, além de você ter o conhecimento, você sabe qual é o seu limite. Para essas mulheres que não sabem, quais são os sinais que são iniciais ali de uma exaustão, que ela pode nem estar percebendo? É um sinal que a gente não percebe, tá? Dor de cabeça. De pirona. Eu fico irritada, né? A gente passa o dia inteiro, a gente fica assim. E aí como é que vem? Trizo, né? Nossa, Aham. Aí, você começa. Dores de cabeça, enjoos, náuseas, né? Que a gente fala as náuseas. Irritabilidade. Nossa, gente, eu tô tão irritada. Doutora, eu tô tão irritada. Nossa senhora, eu não posso... Meu filho, não posso escutar meu marido ou qualquer outra coisa que eu tô irritada. A irritabilidade. Choro fácil. Um choro fácil. Coisas bestas, tá? Mas que a gente às vezes também não percebe. Aumento da pressão. Aumento da compulsão por algo. Por exemplo, compras.
Comidas em excesso. Sexo. Drogas. A gente fala droga, qualquer outro tipo de droga. Pode ser álcool, pode ser o aumento do consumo de cigarro, outros tipos de cigarros, né? Outro tipo de drogas sintéticas ou não. É o que eu falo que é a falsa sensação do merecimento. O que eu mereço? Eu mereço porque eu tô assim, assim, assim. Sem a gente perceber, Vanessa, a gente vai fazendo coisas que a gente não fazia. Insônia ou aumento do sono. Você vê que cada coisa pode ser a mais ou pode ser a menos. Uma irritabilidade ou então a apatia. Tudo passa, a pessoa tá assim. Tudo bem. Então, a apatia também pode ser. Sim. Então, pode ser tanto mais quanto menos. Só que isso a gente não percebe. Por quê? Porque eu me culpo o tempo inteiro porque eu não fazia o que eu fazia antes. Nós, mulheres, como qualquer outro ser humano, gente, eu não tô falando só de mulheres, tô falando dos homens também, tá? Mas quando eu não percebo, fico só me culpando, e culpando, e culpando, e culpando, e culpando, e culpando. E o que acontece? Depende de algum serviço, a gente vai no médico, a gente recebe 2, 3 dias de atestado, algumas pessoas a mais. Aí olha como começa o ciclo. Por exemplo, estamos nós 3 trabalhando aqui agora. A Érica pegou 5 dias de atestado. Não pode chamar, né? Então, tudo que veio da Érica sobrou pra nós duas. Quando a Érica chega, eu não quero nem olhar pra cara da Érica. Você tá... Eu tô exausta, eu tô por aqui de serviço e a Érica não tá nem aí pra gente. Aí já começa o quê? Má convivência no nosso serviço, no nosso local como pessoa. E depois a Vanessa também pega um atestado que ela tá cansada, tá exausta, sobrecarregada. E aí começa no nosso serviço, vem pra nossa casa, porque a gente chega em casa que a gente quer descansar. Só que a gente chega em casa e a gente maltrata quem a gente mais ama, eu sempre falo isso. A gente tem mais, não é que a gente maltrata quem a gente ama, é que a gente sabe que a gente pode falar e ali a gente pode... Vai continuar ali, vai perdoar, porque a gente perdoa. Então começa em casa, começa depois no serviço e aí começa a exaustão, o esgotamento. E a gente não percebe. E aí eu venho com uma pergunta que às vezes as pessoas têm dificuldade e generaliza, né? Como que a gente diferencia o cansaço da depressão de fato? Porque a gente já entendeu que a gente vai ignorando sinais e sintomas, né? Mas qualquer pessoa que tem um dia triste, porque o sentimento tá aí para ser sentido, fala assim, fulano tá depressivo. Não, qual que de fato é a diferença da tristeza, do cansaço, para depressão de fato? Eu vou falar em livros agora, né? Em livros. Mas assim, todo mundo tem um estado depressivo. Todos nós temos um estado depressivo. Já a depressão, a gente fala que é a partir de 14, 15 dias, né? De 2 semanas, com choro inconsolável, pode ser uma apatia, falta de energia, tristeza na maior parte do dia. E o principal que eu falo para os meus alunos, anedonia. O que seria isso? Perda do prazer em coisas que antes eu não tinha. Por exemplo, eu caminhava com os cachorros, hoje eu já não vejo mais prazer nisso. Em idosos é bonitinho, mas não é bonitinho. Mas tem muitas senhorinhas que chegam assim, ai doutora, eu não vejo mais minha novela. Eu não tenho mais prazer em ver minha novela. Então isso é a perda do prazer que antes eu tinha. Então eu tinha prazer em fazer minha unha, não tenho. Você vai percebendo que a pessoa vai perdendo prazer nas pequenas coisas. Então a apatia vai ficando, a pessoa vai ficando irritada e tem um tempo, né? Então depois de 15 dias, na maior parte dos dias, em todos os dias, a gente vê que é depressão. E lógico, gente, eu sei que vão falar assim, eu tenho isso. Gente, tem que procurar um profissional, tá? Quando as pessoas falam pra mim, qual profissional eu procuro? Não me interpretem mal, mas eu prefiro que procurem um psicólogo primeiro, tá? Por quê? Porque primeiro eu preciso que alguém me ajude. Às vezes a minha maneira de lidar com o meu sofrimento tá difícil, então ele te dá estratégias de enfrentamento. E aí a psicóloga vai te avaliar e vai te indicar ou não. Lógico, tem casos que são graves que a gente já sabe que já é para ir para um especialista, né? Sim. Então, te respondeu? Claro. Mais ou menos? E assim, é muito claro, eu já sabia disso, que a importância da equipe multidisciplinar e quando o médico tem essa abertura, porque
Às vezes a pessoa procura o psiquiatra. A gente tem duas vertentes nisso, né? Tem o que procura o psiquiatra porque quer resolver com remédio, porque não quer se enfrentar em terapia. E Sim. tem quem precisa e não vai porque acha que o psiquiatra cuida de doido, né? A gente tem essas duas vertentes tabu, né? muito fortes, assim. E a importância da equipe multidisciplinar é isso. Nenhum profissional ele resolve tudo sozinho, né? E quando ele entende que a equipe ele entrega melhor o resultado para o paciente, tira o ego ali do lugar, né? É em prol do paciente. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente está aqui não é por mim, não é por você, é por ele, né? Se existe alguém aqui que precisa ser tratado, é o paciente. Ele precisa sair melhor do que ele entrou. E aí, se vai depender de mim, de você, de mim, de você e de outra pessoa, que venha para agregar essa equipe e solucionar para ele. Mas você me respondeu muito bem dessa diferença. Porque para todo mundo hoje tá um dia triste, fulano tá depressivo. Não é. Um momento de tristeza todo mundo tem. Todo mundo tem, gente. Isso é natural. E nessa mesma pegada, o que diferenciaria o cansaço do burnout também, né? Porque... Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Que, assim, a gente vai falar do cansaço do burnout. A ansiedade. Exato. Tá junto ali, né? Tá tudo junto. Né? A depressão e a ansiedade tá junto, o esgotamento também tá junto, né? Então, assim, a ansiedade, quando a gente se vê... Me fala a pergunta de novo. A diferença de ansiedade, de depressão, de tristeza para depressão e de cansaço para burnout. E aí você trouxe que, realmente, a ansiedade, às vezes, é bem confundida com depressão, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de separar isso. E a ansiedade também, no burnout, eu quero falar da ansiedade no burnout e a gente vai falar da ansiedade... Na depressão. Isso. Tá. Pode ser? Pode. Tá. Então, assim, a ansiedade no burnout, né? Então, eu também tenho que pensar em teorias de livros. A ansiedade com a crise de ansiedade e a ansiedade com a crise de pânico, tá? Tem muitas pessoas que deixam de ir em escola, serviço, porque dá crise de pânico, tá? Então, a crise de pânico é algo que eu não consigo sair de lá. Eu nunca tive. Mas eu fico sempre pesquisando isso com os meus pacientes, que parece que eu tô num túnel escuro, e eu não consigo ver onde é a luz. E dá um abafamento, dá os sintomas físicos. Então, taquicardia, sensação iminente de morte, eu acho que eu vou morrer. Tá infartando muitos pacientes meus chegam em mim. Primeiro vão no pneumo, vão no cardio e depois vêm para mim, tá? Então, assim, sensação de taquicardia, o coração fora do peito, bola na garganta, e dura um tempo. A crise de pânico dura de 20 minutos, 30 minutos, até o máximo 1 hora. Então, vai passar. Agora, a crise de ansiedade, supõe-se, eu tenho hoje um convite de vocês de estar aqui. Não dormi à noite. Não é meu caso, eu já não dormi. Não dormi à noite porque me deu diarreia, me deu vontade de vomitar, cheguei até a vomitar, não consegui. Nossa, eu comecei a desesperar. Laís do céu, a pessoa já começa a falar aceleradamente. Só que aquilo ali durou. É uma ansiedade. A gente tem estados ansiosos, gente. A gente tem uma viagem para fazer. A gente já quer tudo, né? Falando de coisas boas, né? Serviço, às vezes aquele serviço está tão esgotado que só de eu pensar em ir lá eu já começo a tremer, eu não durmo. Eu falo quando eu ia para os plantões à noite. Ai, meu Deus, já era desesperador, entendeu? Então, isso é uma diferença de um estado ansioso, de uma crise de pânico. E que também a gente tem dúvida. Sim, Tá? é bem muita confundível. dúvida. Sim. E aí chegam muitas pessoas para mim, depois de muitos familiares torrarem a paciência, fizeram inúmeros eletrocardiogramas. Muitos, já foram em todos os tipos de cardiologistas, pneumo e tudo, mas não vão na gente. Então, esse esgotamento causa isso também. Só que a diferença do esgotamento é que eu posso sentir tudo isso, ou seja, nada tira um do outro, viu, gente? Pode existir em tudo isso. Mas na ansiedade tem o tempo, 6 meses, sentindo aquilo. É intermitente. Isso dentro da depressão. A depressão anda junto. Eu falo que eles andam junto. Porque quando eu fico ansiosa demais, quando eu penso demais, quando eu vivo demais, o que acontece com a minha energia? Ela desce abaixo, cai.
Então, quando cai meu rendimento, cai tudo, e aí eu posso entrar no estado depressivo. Entendi. É tudo muito interligado, né? A psiquiatria é muito tudo bonita. muito excesso de alguma coisa, né? Ou do que você vem fazer, ou do que você já passou, e aí às vezes isso tudo tá em excesso, tudo junto. Então a gente, dificuldade de manter o presente ali, desenvolver o que você tem pra hoje. E de ver o que está acontecendo, porque você vê, é muito abstrato. Não Sim. existe algo, é isso. Não existe. E conta pra gente, a gente já falou um pouco sobre isso, você já mostrou que o básico a gente não faz, né? Que seria um bom sono, uma boa alimentação, treinos, mas o quanto o estilo de vida é importante para quem empreende, para quem quer uma saúde mental em dia. Uma saúde mental em dia é difícil falar isso, né? De quem quer melhorar essa questão do aspecto da saúde mental. E se tiver algum ponto que a pessoa pode identificar em si de alguma dificuldade ou de perto de um colapso ali, ou de ter algum desses diagnósticos, o que ela pode fazer? Não sei se eu fui muito complexa, falei de muita coisa. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo. Não é nada não, vai, vamos conversar. Vamos falar primeiro sobre o que a gente pode fazer, né? Eu já tinha falado no início, mas eu sempre vejo o ser humano como uma pirâmide. Então a gente vai para a base da nossa pirâmide, né? Na base da nossa vida. Eu sempre coloco essa base como aqueles prédios ali na Beira-Rio que estão sendo construídos. Então, para fazer aquela base, demorou uns 2 anos. Demorou. Não demorou ali? Não foi? Depois que subiu. Bastante. Subiu em quanto tempo? Subiu muito rápido. Subiu, verdade. Isso é a nossa vida, né? Eu falo que a base da gente, boa alimentação, exercícios físicos, terapia em dia. Mas eu não preciso, é fulano de tal que precisa. Às vezes a gente precisa para a gente saber lidar com aquela pessoa. Religiosidade, acredito muito, é bom quando a gente tem fé. Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai fazer a nossa identificação do nosso paciente, todo mundo, não, mas para que isso? Eu falei, gente, se a pessoa confia e acredita naquilo, já é um ponto positivo. Sim. Né? Então, assim, e uma boa higiene do sono. Quando eu tenho isso, eu falo do exercício físico. A gente vai falar de exercícios físicos, não sei qual é a idade, a trajetória, a idade da Érica eu já sei. Mas olha só, estamos aí nos nossos 30 anos, né, Érica? Jovenzinhas, quase 40. Se eu não tenho um exercício físico, como que tá a minha parte dos meus exames laboratoriais? Meu colesterol, parte hormonal também, que é muito importante. E também, quando eu faço exercício físico, eu consigo fazer canalizar. Porque quando eu faço exercício físico, eu ponho pra fora. Sim. Coisas que eu não consigo, às vezes, expor. Então, só de suar aquilo ali, de suar, de colocar uma música calma, a gente fala do yoga, qualquer outro tipo, viu, gente? Eu sou muito fã de tudo, né? Eu adoro. Então, assim, spinning, caminhar na Beira-Rio, correr na Beira-Rio, musculação. Musculação tem que fazer, gente. Eu odeio musculação, mas tem que fazer. Luta, eu faço luta, que eu também gosto muito. O que vocês fazem? Eu jogo vôlei. Vôlei. Temos aí o beach tênis, né? Temos um beach tenista aí também. E você tá fazendo o quê? Obrigatoriamente musculação, e aí eu tô aventurando nesse mundo da corrida aí. E aí eu costumo falar que corrida é bom quando acaba, né? O lance da atividade física é a disciplina. Não é? E quando acaba, o tanto que é bom? Nossa, aí você dá uma pensa sensação de É isso. todo topo. É isso que eu quero dizer, porque eu durmo bem, eu descanso. Gente, hidroginástica é muito bom. Eu amei também na gestação e eu quero voltar a fazer agora. Então, assim, isso também te acalma. Então, eu tenho que buscar mecanismos longe dos medicamentos para que eu possa me acalmar. Quando eu rezo, eu também me acalmo. Quando eu como uma coisinha gostosa, eu também me acalmo. Então, a gente tem que buscar o que nos acalma. Porque cada um é uma coisa. Às vezes, para a Érica é escutar um rock, para mim é escutar um sertanejo, e para você é escutar um Chopin. Que tava um Chopin, às vezes alguém estava escutando. A minha filha escuta Chopin. Então, assim, vocês estão entendendo que a gente tem que buscar o que a gente pode na nossa... Sim, dentro da nossa realidade, né? E sabe o que todos esses exemplos têm em comum?
todos, qualquer um deles, te trazer pro presente. É Exato. isso. Por que treinar é tão bom? Não é bom, gente, quando o povo fala, você acorda 6 horas, a mãe vai treinar. Não é bom não, gente. É bom quando você tá lá, é bom quando você termina, e é bom você estar com você, né? É isso, e é pra você. É pra você. É pra você. Quando eu fiz 45 dias de puerpério, né? Aí eu já fui malhar nos 45 dias. Alguém falou assim, nossa, porque na minha época eu não fazia. Eu falei assim, mas que bom. Porque na minha época eu vou malhar com 45 dias, porque é pra mim. E aí a gente é julgado, tá? Sim. Nossa, mas é muito à toa. Tá malhando. Eu falei, tô. E vou malhar se der todos os dias que eu posso, porque todos os dias eu tenho que pôr pra fora isso aqui que tá dentro de mim. É o meu momento pra mim. E nada melhor do que estar bem pra cuidar do outro. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro, gente? Isso. E não é só saúde mental, tanto que é bom a gente emagrecer, olha no espelho e falar, tá gatinha. É isso, É verdade. gente, pelo Brasil, amor de é Deus, isso. pelo amor de Deus, autoestima também a gente precisa. Mas, e dentro dessa vida empreendedora, né, dessa rotina, a Erika falou sobre a rotina que a gente precisa para conseguir ter uma saúde mental mais equilibrada. Quais são os pontos de risco, assim, dentro do estilo de vida empreendedor para a saúde mental, que você vê que nesse universo de empreender é tão arriscado para algumas pessoas? É arriscado porque existe muita competição, existe muita cobrança, não só do mundo, como pra gente, né? E eu não sou feminista. Por favor, não entendam o que eu vou falar agora. Sim. Eu não tenho nenhum lado, tá? Eu tenho a realidade. É muito difícil pra mulher empreender, na minha opinião, Sim. tá? Então, assim, pra ter um espaço assim pra gente, é mais difícil. Porque a gente tem mais coisas. Não é só me vestir e ir. Então, é difícil. Você tá falando agora na parte da saúde mental? Exato, porque é igual você falou, para a mulher empreender é bem mais difícil do que o homem, isso é fato, Eu né? acho. Então, assim, a gente não tá falando que é impossível, que Não. não pode ser feito, não é isso. Mas os desafios são maiores, então, assim, justamente pra gente trazer quais são os riscos para que as mulheres fiquem atentas, né? Consigam acompanhar isso, até mesmo para quando o corpo estiver dando os sinais que a gente falou, elas já saibam. Eu sempre repito essa parte, né? Se a gente tá bem com a gente. Exercício físico, chega a ser uma ladainha. Eu sempre ficar repetindo as mesmas coisas. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Só que a nossa insegurança também tem. A mulher tem muita insegurança. Muita insegurança. Porque eu tenho que fazer, Vanessa, os requisitos, né? De todos os dias. Se a gente deixa de fazer a gente já se sente ruim. Pelo menos eu falo por mim, né? Às vezes ela faz uma lista de coisas, mas no final do dia ela tá achando que ela não fez nada. É isso, né? Talvez eu Mas possa... me volta pra pergunta aí, que às vezes eu... Repete a pergunta, só pra contar. Quais são, dentro do estilo empreendedor, o que tem de tão perigoso para a saúde mental? Você falou sobre a questão da competitividade. Eu acho que, vou dar o exemplo, né, da minha transição aí de carreira de CLT para empreender. Eu acho que para a mulher é difícil em ambas as áreas, né, porque para o CLT é a pessoa que vai ficar grávida, né, que vai ter licença maternidade, a que adoece mais, a que menstrua e que tem dores todo mês vai dar problema. Então eu sei que essa parte também é difícil, mas vamos para o empreender, né, e trazendo para o empreendedorismo, eu acho que talvez, não sei a trajetória completa ainda, mas talvez seja você limitar coisas. Eu acho que é difícil, porque trabalhar como CLT, você tem na sua mente, por mais que você tenha cargo de gestão, supervisão, você tem na sua mente que você tem uma entrega, né? Você tem dias, você tem horário, você tem férias. Quando você vem empreender, é você por você, né? Então é você fazendo acontecer o negócio. E aí Se não fizer por você, não faz. Não faz. E aí a gente, no começo, tem muita dificuldade de delimitar tempo, espaço, o outro entender que não é também só a hora que o outro quer. E aí você quer fazer dar certo e você não tem horário. Não. Você trabalha, não é mais 8 horas por dia, são 24 horas. Eu já me peguei respondendo paciente meia-noite.
E aí eu falo assim, cara, eu devia estar respondendo agora. Primeiro porque eu não devia estar disponível agora, não é nem só para ele, né? Eu não devia estar disponível para qualquer pessoa nessa hora, né? Eu tinha que estar disponível para mim, para o que eu quero. Eu acho que um dos pontos mais difíceis é a gente delimitar coisas mesmo, primeiro. Impor limites, né? Isso. Vamos falar de impor limites? Por exemplo. Eu ia falar só que a mulher tem uma dificuldade de impor limites. Em tudo. Uai, se a gente fica sem responder, por exemplo, o horário que ela respondeu, ela tinha que estar dormindo. E se ela não dorme, ela não produz. Não é você, qualquer pessoa não produz. Então, assim, aí eu tenho medo de não responder porque esse paciente vai achar ruim. Ou não só paciente, fala amizades, fala amores, eu falo tudo. Sim. Vai achar ruim porque eu não estou disponível. Porque a gente fala 99 sim, mas quando fala um não... Só que a gente tem que... Eu falo, antes da gente falar, né, do celular estar no avião, eu agora, né, quando a Aurora dorme, 25 minutos a 30, aviãozinho. Porque antes eu deixava sem ser no avião, meu celular, eu tinha que ficar respondendo. E aí eu deixo de descansar. Quando a gente deixa de descansar, a gente cansa. Sim. E não produz. Se cobra mentalmente. A gente se cobra o dia inteiro, gente. E, por exemplo, né? Eu não vou falar da trajetória da Érica, mas foi uma mudança. Sim. E quando a gente muda, o tanto que é difícil. Será que eu vou conseguir? Gente, é uma loucura. Como é que eu vou fazer isso agora? Né? Como que vai ser minha vida? Como que eu vou pagar minhas contas? Né? Eu tô nessa agora porque eu não quero mais trabalhar. Não é que eu não quero trabalhar. Eu não quero deixar a minha filha. Então, eu vou ter que me reinventar agora. Então, eu tô trabalhando online. O que eu ganhava, eu não ganho 20% mais. Eu vou ter que me reinventar agora. O que eu vou fazer para me reinventar? E te falo para vocês, eu ainda não sei. Porque, no momento, eu me sinto culpada por não conseguir dar a resposta que eu queria. Mas eu sei que o mais que me acalenta hoje é que eu consigo ser uma boa mãe. Então, hoje o que me acalenta é a minha filha tem eu 100% do dia dela. E amanhã eu vou pensar em outra coisa. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas para eu chegar nisso, eu já sofri, tá? Então eu estou sofrendo, eu estou em sofrimento ainda. Então eu falo que vocês me pegaram na melhor fase para falar sobre o Setembro Amarelo. Então eu estou não me identificando ainda. Eu só me identifico hoje como mulher, ou como mãe, nem como mulher ainda. Então eu preciso me reinventar para eu poder ser uma melhor esposa. Sim. Eu preciso me reinventar para eu voltar a ser a profissional que eu gostava de ser, aquela que acordava, que fazia palestras. Neste mesmo período do ano passado, eu fiz 18 palestras. Olha só. Então, eu lembro que a minha penúltima palestra, eu inventei para o meu marido que eu estava com enxaqueca para ele dar. Eu já estava grávida, porque eu queria era dormir. Então, assim, eu estou me reinventando a todos os dias. E é difícil eu não estar preenchendo aquele pré-requisito, sabe? Eu falo isso, é como se fosse uma terapia comigo mesma. Então, assim, o que nós podemos fazer hoje? Eu posso hoje acordar, ficar gata maravilhosa que estou hoje, responder as meninas hoje que estão me oferecendo essa manhã maravilhosa que me fez sentir mulher novamente, me fez me sentir profissional novamente. Então hoje vai ser um dia que ao final do dia eu não vou chorar. Que bom. Então assim, eu acho que é isso, é a gente se reinventar todos os dias. Eu tento todos os dias ver o que eu posso fazer. E tá medicada, Laís? Tô medicada. Eu tive que fazer isso agora, porque eu já faço terapia, eu rezo todos os dias com o Frei Gilson, porque é o horário do aumentar. Eu faço exercício quase todos os dias, não vou falar que faço todos, porque tem dia, gente, que eu não consigo. E agora eu entrei com um medicamento para que eu possa melhorar. Então, assim, é cada um com o dia a dia. E a Érica já tá num momento agora, que depois que passou de CLT, tá num momento chique, rica, maravilhosa, gostosa. Amém, Senhor! Então, assim, e já vai ser eu. Exato. Estamos aqui. É. Por você também. E eu tô feliz, tá? Fique bem claro.
Esse momento mãe tá sendo maravilhoso. A Vanessa eu não posso falar dela, porque eu não conheço a vida dela. A gente tá se conhecendo hoje, né? Inclusive, um prazer te conhecer. Na próxima eu vou falar da vida dela. Vamos pra caixinha de perguntas? Você quer fazer mais uma pergunta? Não, eu acho que pode... Respondeu a pergunta? Com certeza. Laís, agora a gente vai ler uma caixinha de perguntas que a gente abriu na semana passada, né? Inclusive, a gente gravaria semana passada, mas não foi possível por questões de força maior. A gente passou para hoje, para essa semana, né? Mas a caixinha continua aberta. E esse momento da caixinha é uma rodada patrocinada pela Brasil Med. Eu trabalho lá. Olha que legal. A Brasil Med é um cartão de desconto que cuida aí da saúde e do seu bolso também. Nós vamos ler essa caixinha de pergunta. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Rachel, sempre participando aqui com a gente. Ela pergunta para você quais são as diferenças entre o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Ótimo, adoro falar sobre isso. Gente, o acompanhamento psiquiátrico, vou falar a minha parte primeiro, porque ela é mais rápida, tá? Não te vejo toda semana. Eu vejo os meus pacientes a cada 3 meses, que é o que deveria ser, tá? Mas ninguém faz isso. Então, assim, como que eu vou te diagnosticar a cada 3 meses? Eu não te vejo todos os dias, tá? Nem semanalmente. Então, eu te vejo numa fotografia do dia. Por isso que é importante o psicólogo. O tratamento psicológico, ele é um tratamento que ele vem semanal, 2 vezes na semana, dependendo de cada caso, que são raros, mas acontecem, tá? E de vez em quando vai para quinzenal, que são a cada 15 dias. Eu acho que é o máximo que eles dão, né? Não sei, porque essa parte não é minha. Mas então é uma pessoa, o psicólogo, que ele vai te ajudar estratégias de enfrentamento. Tô falando bem por cima, tá, pessoal? Mas então é uma pessoa que vai estar ali te acompanhando. E ele não medica, tá? Então a minha parte é medicamentosa. Eu falo assim, as pessoas confundem psicólogo com psiquiatra. Mas a gente vai numa parte mais técnica. Então, a gente vai na parte medicamentosa, exames laboratoriais, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. Existe outra doença, a não ser que seja a parte psiquiátrica, porque às vezes a pessoa pode estar depressiva e pode ser um hipotireoidismo. A pessoa pode estar taquicárdica, com crise de ansiedade acelerada, e pode ser um hipertireoidismo, ou seja, a parte hormonal. Pode ser também a mulher que está nos seus 50, 45 anos, ou na fase da menopausa, pré-menopausa. Então, assim, tudo são fases que a gente pode descartar, aí a gente encaminha psicólogo, ginecologia. Então, assim, nossa parte é mais breve e menos, e o psicólogo é mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Perfeito. Explicou? Tem uma outra pergunta que é: como e por que um padrão se constrói com tanta facilidade e para romper é uma dificuldade? Deixa eu ler. Aqui. Essa aqui. Né? É muito difícil. Não falo nem padrão, mas nós, seres humanos, a gente se acostuma em tudo. A gente se acostuma na dor. Então, para romper aquilo ali, porque eu tô acostumada com aquilo ali todo santo dia. Eu falo uma coisa que eu fico muito triste quando alguém fala assim, que a mulher adora apanhar do marido, bateu, tá no outro dia com ele. Gente, vocês já imaginaram que é uma pessoa que vive aquilo ali e não sabe viver fora daquilo? É um passarinho que, se você abrir a janela, ele não sabe que ele não sabe que vai bater asas. Ele não sabe que ele vai ver um universo. Então, às vezes, eu estou acomodada, e não é uma acomodada de preguiça, é porque é difícil a gente ver o diferente. Então, para romper algo, eu preciso me autoconhecer. Por isso que eu falo que o psicólogo é muito importante, porque o autoconhecimento, gente, é uma coisa assim, de luz. Todo mundo fala, nossa, mas você fica sempre batendo nessa tecla. Eu vou começar e vou continuar batendo nessa tecla. Porque quando eu me conheço, eu sei qual é a minha dor, eu sei qual é a minha sombra, eu sei qual é a minha luz. Então, por que que eu vou buscar a Érica? A Érica me atormenta todos os dias. Gente, eu tô supondo. Por que que eu vou nela num dia que eu tô ruim? Que eu tô triste?
aquilo ali só vai me massacrar. Então, em alguns momentos, eu tenho que me silenciar, eu tenho que me retirar. E quando eu não tenho autoconhecimento, é difícil de eu romper. Porque é muito fácil. Todo mundo fala assim, nossa, mas eu parei com a psicóloga porque ela me fez sentir, eu fiquei mal, fiquei ansiosa. Falei, gente, mas pra gente ir pra dor, a gente tem que sentir a dor. Eu falo que o início de uma terapia é sofrido. Eu só vou me Tem dar só o mais direito um. de discordar. Porque eu não acho que o padrão é construído tão facilmente. A gente que não identifica que ele está sendo construído. E aí romper ele realmente é difícil, porque daí você trouxe para a consciência que você precisa romper. Trago isso, por exemplo, a obesidade, né? Uma pessoa, ela chega a ser obesa porque uma vida inteira, uma infância inteira, ela comeu errado, né? Foi um padrão construído por anos, não um padrão fácil de ser construído. E aí, quando você traz isso para a consciência e quer reverter isso, dói porque você trouxe para a consciência. Enquanto não está tão ativo, a construção do padrão não dói. Não dói. Porque ou tá cômodo, ou tá silencioso, ou tá imperceptível, mas não é fácil construir um padrão. Não é. Ensina sua filha a escovar os dentes. Você vê o tanto que no começo dessa introdução é difícil, gente. E aí hoje todo mundo escova os dentes facilmente, né? Ou deveria. Mas amarrar os dentes, amarrar o cadarço. O quanto é difícil construir um padrão, independente de qual seja. Mas é mais difícil ainda romper, porque aí você traz ele pra consciência. Demais. E é difícil trazer pra consciência. É difícil. Mais uma pergunta aqui, que é relacionada a tabu. Por que na era que nós estamos vivendo, muito se fala sobre saúde mental e ainda assim existe um grande tabu para psicólogos e psiquiatras? Porque é tudo de doido. É só isso que eu escuto. Tem gente que fala assim, olha, doutora, eu não sou doida. Gente, juro por Deus, tem gente que finge que não me vê na rua. E assim, eu jamais vou falar quem são meus pacientes, sabe? Isso é uma ética, né? Os psicólogos também têm isso. Tô falando e tá dando pra escutar? Tá sim. Então, é o tabu, é o preconceito, é o preconceito. Sim. É difícil eu poder falar que eu estou fazendo isso. Então, as pessoas só nos procuram, né? Não tô falando, eu falo que essa era nova, graças a Deus, é uma era que procura ajuda. Mas às vezes a pessoa só vai lá quando tá no final do final, tá? Então por isso que às vezes é difícil, porque como que eu vou tirar a Érica de uma crise de pânico que não para, que não cessa, até o medicamento começar a fazer o efeito nela, ela vai estar sofrida. É o preconceito, eu acredito que seja o preconceito. E essa rodada de perguntas das meninas da comunidade trouxe quase todos os outros da próxima rodada, mas ficou uma aqui que eu acho que é importante falar, que o que você diria para quem está em sofrimento, precisa procurar e precisa ter indicação de tratamento medicamentoso e tem preconceito de tomar, de novo, né, o preconceito aí, acha que tomar medicamento para ajudar nesse estado, nesse momento que ela está vivendo, é um sinônimo de fraqueza ou que não deveria. Ou então que vicia também, né? Tem gente que acha que a vida vai ficar tão boa com o remédio que eu vou ficar viciado e não vou conseguir tirar. Isso aí pega muito também. E olha que o paradoxo do negócio, né? Muita gente ama Rivotril, Zolpidem. Isso vicia, tá, pessoal? Isso vicia. Tanto que o Zolpidem, né, as drogas Zs, agora precisam do receituário azul. Então, assim, as pessoas não têm noção do que estão falando, porque o tratamento da parte da psiquiatria, depois você me fala se eu tô mudando o assunto, mas o tratamento da parte da psiquiatria, pelo menos da maioria dos nossos medicamentos, não causam dependência. Um tratamento para depressão não causa. Um tratamento para ansiedade não causa. Não causa. Agora, Rivotril causa. E o que eu mais tento? É não colocar esse tipo de medicamento. Lógico que tem pacientes que a gente vai ter que permanecer até a gente fazer uma retirada, porque primeiro eu tenho que tratar a parte basal, a base. Qual é a doença da pessoa? Sim. É a ansiedade? É a parte depressiva? Todo mundo tem uma parte. Sim. Né? Todo mundo tem. Tudo ali está interligado. Então, qual parte que eu tenho que tratar primeiro na Érica? As crises. Sim. E também a parte ansiosa. Respondeu? Sim, eu queria só que você fosse um pouco mais direta para quem está ouvindo, no sentido de ela precisa tomar, mas ela não quer tomar porque ela acha que ela vai ser fraca se ela tomar. Tem Quando vergonha, o medicamento devidamente indicado, qual que é o benefício disso para a pessoa? Gente,
você vai se sentir bem. Todo mundo fala assim, não senti bem, eu não senti nada do medicamento. Eu falei, que bom, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Quando você volta a ter uma clareza. Sim. Então, voltar a ter uma clareza. Voltar a não se irritar tão fácil, sabe? A gente às vezes está muito reativa. É mais ou menos isso a resposta que você quer? Ou não? Sim, na verdade. Então eu perco aquela... Porque às vezes a gente tá com o copo cheio, e aí vem um pingo e a gente já transborda. E às vezes a gente acha que a culpa é do pingo, e não é, porque aqui dentro de mim já tá cheio. Então quando eu trato isso aqui com o medicamento, a gente ajuda a não transbordar mais. A gente faz um furinho aqui embaixo e escoa essa água. Então o tratamento... ele é somente para ir lá na modulação do seu cérebro, né? A gente fala dos inibidores de recaptação de serotonina para a parte ansiosa e depressiva, que a gente vai mandar, né, os neurônios para o lugar certo. E aí naquilo você vai parar de sentir. O que eu vou parar de sentir? Vou parar de sentir irritabilidade, uma insônia fora do normal, o sono vai melhorar. Eu vou melhorar durante o meu dia, que vai causar uma melhor sensação, então eu vou dormir bem, então eu vou me tornar uma pessoa que faz as coisas. Respondeu? Respondeu. Eu vou fazer um comparativo para talvez ficar mais fácil das pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer. Né? Quando uma pessoa tem diabetes, por exemplo, ela não vai tratar a diabetes na força de vontade, né? Não. Não vai tomar o remédio. Quando o paciente tem... cardiopata, ele tem que tomar um hipertensão, medicamento para ele não infartar na rua, né? Entendi agora. Não, é somente isso. Por que eu não tomo? Agora, quando a pessoa tem alguma indicação psiquiátrica, ou eu falo muito da obesidade, né? Tipo, é gordo porque quer, é obeso Não. porque quer, né? A obesidade é uma doença também. Assim como a depressão também, não é por falta de vontade. Então, Não é às mimimi. vezes, quando muito bem indicado, faz realmente diferença no tratamento para aquela pessoa. Penso muito. Teve uma vez que um professor meu fez uma postagem e teve milhões de visualizações. Mas é isso. Quando eu tenho um hipertireoidismo, eu tomo remédio para tireoide. Todo mundo acha bonito falar. Todo mundo acha bonito falar que toma 5, 6 remédios para hipertensão. Todo mundo fala tal. Mas não falam quando toma remédio. Sim, E é isso que a gente vai fazer. A modulação do neurônio. Porque o neurônio nosso ele pode ser remodelado. Sim. Uma remodelação. Então a gente remodela e aí a parte estrutural nossa a gente consegue melhorar e melhora os sintomas ansiosos, melhora os sintomas depressivos. Lógico, não é 100%, gente, porque faz parte da nossa vida a gente sentir. Sim. Então, tomar um remédio pra gente não sentir a vida também. Senão vai fazer igual o início da conversa, né? Vai só varrer por debaixo do tapete. É isso. Essa fraqueza ela é muito clara para quem está nesse processo, sim. Por isso dessa pergunta que eu acho realmente tão importante. Porque todo mundo quer invalidar o processo de quem acha que é só força de vontade. Não. Quando fala, você estava meio triste, você melhorou, você fez alguma coisa? Tomou alguma coisa? Tipo, como se isso fosse invalidar a força dela. A pessoa emagrece, tá tomando as canetinhas, ou então fez bariátrica, que é fácil, né? Eu quero ver emagrecer com dieta e treino. Sempre tem uma Sempre coisa, tem né? quem Sempre tem alguém que põe o dedo também invalida, né? Exato. A dor não é nele, e aí é fácil fácil apontar, né? E aí, eu achei essa pergunta muito importante nesse sentido. Não invalide a sua dor e não ache que é uma fraqueza precisar usar ferramentas para te tirar de onde você está. Porque existe o tabu também dentro da medicação, né? Sim. Muito. Assim como ir ao psiquiatra, ainda mais tô indo no psiquiatra, eu tô tomando E remédio. as pessoas tomam o que o vizinho tomou porque fez bem, mas não vão no psiquiatra. Pra saber Exato. o que é bom para você. É isso, porque cada um tem a parte basal que eu falo. Qual que é a minha base? Eu sou uma base ansiosa, né? Eu acho que eu sou uma base hiperativa, né? Eu acho, a gente sempre acha, a gente nunca tem certeza da gente. Nossa senhora, vocês estão nessa bancada aqui. Não, ele vai conversar até amanhã. Então, assim, o autoconhecimento. E nessa parte que eu falo que as pessoas põem o dedo é muito grande, né? Você falou uma parte da obesidade. Eu trabalho muito com pessoas da parte da obesidade que, gente, não é fácil. Você tem que ter um exercício físico. Você tem que ter, não adianta. Claro. E de vez em quando você vai ter que, às vezes, pôr uma canetinha. Vai! E tá tudo bem. De vez em quando você vai tomar um remédio que você vai ter que aumentar a dose porque a sua compulsão... Vai. Mas você tá ali, ó,
na balança, porque a vida da gente é uma balança. Tem época da vida da gente que a gente não tá bem. Exato. E tá tudo bem. Só que eu adoro quando eu falo assim, nossa, estourou meu pneu. Aí chega a Vanessa. Não, mas fica calma, porque semana passada estourou meu pneu e deu tudo certo. Não tô te pedindo a sua opinião da sua semana passada, minha senhora. Sou eu. E muita gente faz isso, O tempo inteiro. Elas te invalidam o tempo inteiro, né? E qual que é o papel da comunidade, da rede de apoio, né? Família, amigos, nessa Nossa. questão emocional? Você falou uma coisa que, como é difícil ter uma rede de apoio na parte psiquiátrica. Sim. É muito, muito difícil. Porque às vezes o preconceito existe dentro da minha casa. Tem gente que dá remédio escondido do marido pro filho, ou toma escondido. Porque se o marido ou se a mulher descobre, fala, não, não pode. E não pode, de jeito nenhum. Então, assim, gente, antes da gente pensar em o que falar para alguém da família, pensa bem, fica em silêncio. Fica em silêncio. Melhor ficar claro. Não faça que uma construção de uma pessoa, da pessoa estar se engatinhando, né, subindo as escadas, e às vezes é melhor a gente descer 2 para subir um monte mais à frente, mas assim, não diminua a dor do outro, não fala que na sua época não tinha aquilo, na minha época era assim, porque tal fulano surgiu e deu certo. Por favor, não desmereça o que o outro está batalhando, porque cada um sabe o que passa. E às vezes a gente cria expectativa no outro em cima do que a gente é. Se você fez isso, que bom. Eu sou essa. E é difícil uma pessoa, quando está em tratamento, ter essa força, porque a gente está tão mal. Nossa, Nossa, gente do céu. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante, a rede de apoio, se você não sabe o que é aquela doença, pesquise, procure, liga para o médico mesmo, fala, doutor, me ajuda, nem que eu pague uma consulta, porque tem médico que às vezes não vai, nem que você pague uma consulta, ou com alguém, diga, me ajuda, pesquisa, mas não pesquise algumas coisas na internet que são às vezes tudo errado, mas assim, pesquisa com pessoas que possuem os critérios para te dizer aquilo de verdade. Então, eu falo que a rede de apoio é um negócio muito difícil de construir, muito mais difícil ainda quando se traz para a área mental, né? Exato. muito. Laís, nós vamos para uma outra rodada aqui, um pouco mais leve. Nossos membros da comunidade, nossos ouvintes aqui já conhecem, que é a rodada relâmpago, né? E esse momento, ele é patrocinado pela Propet, Clínica Veterinária, porque cuida de quem cuida que a gente ama também, né? Ajuda a manter a saúde mental em dia. Eu tenho duas menininhas. É pergunta, jogo rápido, sim ou não, nome... É pra ser leve mesmo, sem muito peso. Você já respondeu a primeira, se você tem pet, se sim, qual que é o nome? Martina Hingis e Serena Williams. 2 pugs. Minhas filhas tenistas maravilhosas. Você tem algum hábito seu mesmo que te ajude a manter o equilíbrio? Tomar banho. Esse eu falo que é onde eu me... Tomar banho. Um mito sobre saúde mental que você gostaria de quebrar com a galera? Medicamento causa dependência, que a gente estava falando. Medicamento não causa dependência, tá? A não ser aqueles que a gente toma errado, que é o que o vizinho passou ou minha avó tomou. É papum, né? Não, tá tudo Tá certo, pode contextualizar. Então, assim, gente, medicamento não causa dependência, tá? Depende do tipo de medicamento. Um livro que mudou o seu jeito de ver o mundo? Diário de Anne Frank, gosto muito. E... Ai, meu Deus, meu pensamento tá muito... Tá tudo certo. Se você lembrar no meio... Depois a gente lembra. Mas tem mais um que eu já li ele umas 3 vezes. O que eu gostaria que os meus filhos, que os meus pais tivessem feito, os meus filhos. Vamos pesquisar enquanto a Erika... Ele é laranja com azul. Tá. E a última, um autocuidado que você não negocia. Autocuidado? Tomar banho. Eu ia falar, ela já respondeu. Tomar banho. Traz aqui, Brasil. Nossa, gente, vocês não estão entendendo. E agora o meu marido, ele comprou um sonzinho e uma de luzinha, sabe? E vá pro banho.
vá pro banheiro, fique Vaporub, gente. É meu momento. Ai, nossa, eu fico agora. Muito bom. O nome do livro é O que eu gostaria... O que você gostaria que seus pais tivessem lido? Um azul com, Esse com aqui? laranja? Esse. O Esse livro aqui. que você... Ele é muito bom. É, Eu lia antes para os meus pacientes, né? Aí depois eu li na gestação e agora eu comecei a ler de novo. de cabeceira mesmo. De cabeceira. E é por períodos mesmo. Laís, nós já estamos não acabou não. caminhando para Não, o gente, eu final. saí de casa hoje. Vamos conversar até amanhã. Olha lá a cara do Yuri, já tá, pelo amor de Deus, me manda embora. Vamos caminhar já para o final. É um momento que você tem realmente para deixar uma mensagem para essas mulheres. Esse é um momento patrocinado pela Cordeiro 24K. Assim como as joias atravessam gerações, as palavras de verdade também ficam. E é por isso que a gente quer deixar o brilho aí das suas palavras. Quero que você olhe bem para aquela câmera e dá um recado para essas mulheres que estão te ouvindo. Microfone aberto, abra seu coração agora. Ai, gente, se eu abrir eu choro. Gente, se fosse há um ano atrás, seria totalmente diferente essa resposta minha, tá? Mas hoje eu falo, viva um dia de cada vez, agradeça a tudo que Deus te dá, tudo que a vida te dá, porque, nossa, a vida é tão maravilhosa, eu sou tão grata a Deus, a minha vida, a tudo que a vida me trouxe. Os meus alunos, a minha filha, ao meu marido, aos meus familiares, a minha mãe, meu pai. Então, assim, viva um dia de cada vez, cada dia é uma batalha diferente, e às vezes a gente acha que não tem conserto, que eu não sei mais o que vai ser, e no outro dia a vida te mostra tanta coisa maravilhosa. Então não espera o final, não. A gente fala assim, né? Eu vou pegar o carro e vou lá para Ubatuba. Então a gente só espera chegar lá. Então aprecia ali o caminho. Para debaixo de um pé de manga, não, porque eu não gosto de pé de manga. Então, assim, para debaixo de uma sombra, respira, agradeça, veja uma família feliz, veja alguém fazendo coisa errada e fala, nossa, que horror. Mas aproveita e daquilo ali você vai falando assim, o que eu tenho que aprender com isso? E vai vivendo um dia de cada vez, porque a vida é maravilhosa. E quem puder e quem quiser, tenham filhos, porque também é muito maravilhoso. Eu falo que hoje minha filha faz 3 meses e ela me mostrou uma vida muito diferente. Agradeço a ela, porque ela me pausou. Então, foi bom ter pausado para eu começar a ver a vida de outra maneira também. Mas vocês viram que eu sou um pouquinho acelerada. Obrigada, viu, por terem me chamado. Desculpa, às vezes eu tá meio... Não. A gente esquece umas palavras, Aqui gente. você tá em casa, a gente que agradece, né, a sua disposição, estar com o neném em casa, tem toda a correria e conseguiu vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, e hoje eu fiquei mais como ouvinte, porque realmente é uma pauta que eu gosto muito, que é E eu converso saúde pouco, mental. né? Realmente é uma pauta extremamente importante, tanto que dentro da comunidade, um dos pilares é a mentalidade, justamente porque a gente entende que para empreender, essa parte ela precisa estar em construção ou ela precisa estar muito bem estruturada, depende do ponto que você está iniciando, né? Mas é algo que é extremamente importante. Não, mas me chama todo mês aí, não precisa de ser só a saúde mental, não. Pode deixar. Mas agora a gente vai ver um monte de postagem falando assim, neste mês amarelo. Uhum. Gente... E é onde o índice de suicídio mais cresce, né? Ué. Todo mundo voltou. Todo mundo voltou o foco para eles. Inclusive, eu tava conversando semana passada com as meninas, a gente foi caminhar domingo e a gente falou sobre ser o mês que mais tem suicídios. É bem também por uma pegada de que a galera vê como uma hipocrisia, né? Sim. Tipo, passou o ano todo me Tem a criticando. virada sazonal, né? Toda virada de estação tem, tá? Tem quando tem as postagens demais também. Porque o que acontece? Vou falar uma coisa muito, muito triste. Parem de enviar aquelas coisas de meme de CAPS. Hoje eu tô no CAPS. Nossa, não faz isso não.
É tão bonito o trabalho que se faz num CAPS. É tão bonito uma pessoa que tem um familiar e possa ir ao CAPS. Tão bonito uma cidade ter um CAPS. Então, não fica fazendo esse tipo de brincadeira. Não diminua. Não diminua a dor do outro. Nossa, eu tô triste porque eu não fiz a minha unha. Gente, é uma tristeza da pessoa. Aceite aquilo e fica na sua. Eu falo, porque a gente não pode ajudar, fica em silêncio. Então, assim, e como o mês passado teve, né, suicídios, eu falo que não deveriam ser postados suicídios, porque dão mais chance de uma pessoa ver como que foi feito para fazer. Eu sou contra, eu não sou a favor de postar quando alguém faz isso, mas assim, gente, tenta ajudar o outro. Eu acho que o que tá faltando muito é empatia ou se colocar no lugar do outro, que empatia beira muito se colocar no lugar do outro, tá? Então, igual você falou, fala, né? Às vezes a gente tem que falar, mas a gente tem que escutar muito mais. Às vezes a Vanessa vem pra mim somente para falar, então, ou para ficar quietinha, só para chorar do meu lado. Cada um tem o seu jeito de ser. Então, acolha o outro, pesquise antes de pôr o dedo, ou então fica somente em silêncio, assim. Maravilha. Bom, a gente tá indo pro fim agora. Eu nunca deixo chegar no fim. Laís, realmente eu queria agradecer você ter tirado seu tempo, se disponibilizado para estar aqui, né? Mesmo com a nenenzinha de 3 meses em casa te esperando. Eu acho que nós tivemos inúmeros aprendizados hoje, mas o que Com fica, certeza. que pelo menos na minha cabeça aqui latejando, é que esteja presente, né? O estar presente, ele te tira muito desses locais, tanto de ansiedade quanto de depressão, e ele volta o olhar para si. E nesse momento aqui, eu acho que tem mais de hora que a gente está conversando, e estar sem rede social por mais de hora é um presente. Não é só estar presente, é um presente, porque é um momento que a gente tirou para conversar, para se conhecer, para entregar um pouco para quem está ouvindo a gente e poder absorver do que se trata isso aqui, sabe? E eu acho que o principal aprendizado para mim hoje foi estar presente. É muito difícil estar presente na era de hoje. Demais! E estar presente com você foi um presente. Com você foi um presente. Eu acho Sempre que é um presente estar Não aqui. é? distribuir isso para as pessoas e espero que elas recebam isso como um presente também. E para agradecer hoje, a gente agradece também os patrocinadores desse momento, que só por eles isso pode acontecer, que é a Decorarte, Brasil Med, Propet, Cordeiro 24K, Bela Fórmula, Central Ar, Casa Luz, Vereadora Selimari, Doutora Érica Caldas. E antes disso, tem ainda um presentinho. Oba! Presente! PlayStation! É um presente da Bela Fórmula que sempre esteve com a gente aqui, desde o início, nos presenteando aí as nossas entrevistadas. Olha, eu pedi um copinho. Dá pra fazer até um shake. Inclusive, a Bela Fórmula é uma grande parceira da comunidade. Ontem nós estivemos ali no primeiro Talk Lunher, que foi um sucesso, né? Vocês me chamam pra isso, hein? Pode ter certeza. Só vocês colocam lá mais... É mais rápido, né? Lá vai ser mais demorado, meu Deus. Lá a gente vai ter esse momento de te receber também. Você que tá aí nos assistindo, tem vontade de palestrar, inscreva-se no Talk Lunher. Você tem essa oportunidade de ter um palco só seu para compartilhar suas ideias. Agradecemos a Bela Fórmula que esteve ali proporcionando que mulheres estivessem com um belo desconto de 30% em cada ingresso. Isso só foi possível por conta dessa bela parceria. Muito obrigada, Yuri, que está aqui nos bastidores, nos ajudando. Érica dividindo hoje a bancada comigo. Laís, mais uma vez, muito obrigada por Eu que agradeço, ter gente. vindo Ai, foi aqui. tão bom ter vindo hoje. Assim como você gostou, eu tenho certeza que quem assistir também vai se deliciar, porque foi, como a Érica disse, de grandes aprendizados. Pensa, eu tô feliz porque eu saí de casa, me vesti, tô aqui conversando de coisas que eu gosto com pessoas agradáveis. Ah, que legal. Então, isso é tão... Olha aí, o presente. É o presente. Estar Esse presente é um dia hoje presente. foi um presente. Chegar em casa vai ter alguém me esperando, pensando no meu tetezão. Ai, é melhor ainda, gente. Esse podcast de hoje foi um grande presente. Se delicie com ele, gente. Muito obrigada. Até o próximo. E no próximo, a gente tem
uma psicóloga muito querida, Nossa, essa aí eu ia falar. Não perde não, que vocês vão gostar. Vai ser muito Ai, legal eu tô curiosa, também. Vamos te falar no off. Fechou. Gente, obrigada, beijão, até o próximo. Tchau, tchau.